Fim da escala 6 por 1. Vai matar o empreendedor ou criar uma nova autonomia? Eu sou a doutora Tereza Gaia, especialista em negócios, negociação e empresária. Fica por aqui que eu quero falar com você sobre esse tema. Nos últimos meses, o debate sobre o fim da escala 6 por 1 tomou conta das redes sociais. De um lado, empresários preocupados com custo, tributação, folha e outros anexos da atividade empresarial. E de outro lado, o trabalhador exausto, defendendo saúde mental, dignidade e mais qualidade de vida. Talvez o maior erro nesse debate seja transformar isso numa guerra onde só existe um lado certo. Porque enquanto todo mundo discute quem perde, talvez existe uma janela de oportunidade que muitos não estão enxergando. Existe uma coisa que precisa ser dita com realidade. O esgotamento real e emocional da sociedade com essa escala é uma realidade. Muita gente vive hoje em modo de sobrevivência e eu, como empresário, não posso me negar a dizer uma coisa como essa. Sem tempo, sem descanso, sem vida social, sem energia para construir nada além do básico. E chega um momento em que a produtividade sem saúde costuma e começa a cobrar caro para todo mundo, inclusive para o empregador. Assim como para o trabalhador, para a família, para a sociedade como um todo. Então, reduzir a discussão a reduzir a jornada é simplificar um problema muito maior do que tudo isso. Existe também, obviamente, um lado legítimo que é preciso se atentar. O Brasil já possui uma das cargas tributárias mais complexas da economia mundial. Atualmente, a taxa tributária brasileira gira em torno de 32% do PIB nacional atual. E muitos pequenos empresários operam já totalmente pressionados por essa carga tributária. E aí, quando a gente fala de redução da jornada, imediatamente muita gente pensa, quem vai pagar essa conta? E as pessoas já começam a se atemorizar, dizendo que o empreendedor não vai subsistir, porque é óbvio que ele não vai aguentar o risco da tributação. E quem vai trabalhar no dia que aquele funcionário estiver descansando? E o custo do descanso será o preço pago pela perda de muitos negócios. E aí vira uma profecia do caos iminente. E eu nem acho que essa preocupação ela vem necessariamente de ganância, como as pessoas colocam. Como aquele empreendedor que é contra o final da escala 6 por 1 esteja sendo ganancioso. Mas também vem, literalmente nasce do desejo de sobreviver, do modo de operação que muitos empreendedores estão. Afinal, muitos empreendedores ou começaram na CLT ou ainda estão na CLT tentando se desvincular para operar somente no seu negócio como principal. E aqui fica um ponto que eu acho muito interessante em toda essa discussão. Grandes mudanças econômicas globais geralmente criam novos modelos de negócio. Talvez nós estamos prestes a ver exatamente tudo isso acontecer. Porque com a redução de jornada em algumas áreas, muitas empresas podem começar a buscar empreendedores como prestadores de serviço. E sim, eu estou misturando um pouco dos temas pejotização e final da escala 6 por 1, mas se você é da área dos negócios, você vai me entender. Trabalhos flexíveis, operações diferenciadas, modelos de contratação por demanda, tudo isso surge um novo modelo de negócio. Eu vejo que isso pode abrir espaço para uma nova geração de negócios independentes. Não, eu não estou aqui vinculando ao final da CLT, muito pelo contrário. O seletista ele é super importante, não para o sistema piramidal, mas para o sistema econômico a nível mundial. Mas veja, brigar pela não finalização de uma carga que ao longo dos anos já se provou que muito obsoleta para preservar a saúde mental em prol de um medo de não conseguir cumprir a carga tributária, será que realmente resolve a questão ou simplesmente polariza os segmentos? Polarização entre rede de trabalhadores e rede de empregadores já é muito antiga, e isso é do nascimento de alguns partidos políticos, inclusive hoje o partido principal que gerencia o nosso país. Mas eu acho que no final das contas a polarização ela se mostra como uma medida ineficaz para a lucratividade da economia a nível mundial. Muitas pessoas hoje trabalham por CLT e tentam empreender nas horas vagas, minimizando obviamente os efeitos da lucratividade em seu empreendimento e muitas das vezes diminuindo o operacional na CLT.
porque muitas vezes não sobra tempo, muito menos saúde mental para construir alguma coisa. E vou te falar, empreender no país não é para qualquer pessoa. Se parte dessas pessoas conseguir ter mais tempo para empreender, será que a consequência será realmente o final da economia? Ou uma melhora na economia a nível nacional? Eu acho muito perigoso quando a sociedade ela olha mudanças apenas pela raiz do medo. O medo ele bloqueia, não me faz crescer, não me faz avançar. E eu não estou falando aqui de uma sociedade utópica, onde eu olho uma coisa que vai mudar e digo que aquilo é maravilhoso e é a melhor coisa que aconteceu. Mas é uma mudança factível, real. E se não acontecer agora, em algum momento há de acontecer. Toda transformação econômica, toda mudança econômica, mudança de governo, mudança de ciclo, gera crise para alguns, mas uma janela de oportunidade para outros tantos que decidirem assim se posicionarem. Internet fez isso, tecnologia fez isso e o home office também fez isso. Talvez nós estejamos entrando em mais uma reorganização do mercado de trabalho. Quando veio a pandemia e todos nós tivemos que ficar em casa para ficarmos seguros, muitos nichos de negócio entenderam que ali era o fim de alguns negócios. É claro que algumas carreiras, sim, tiveram uma diminuição nas suas escalas e outras simplesmente deixaram de aparecer, mas, de alguma maneira, se reinventaram. E quem persistiu, continuou, evoluiu e, sim, por que não dizer, cresceu. Isso significa que tudo será perfeito? Obviamente que não. Significa que não teremos dificuldades? Também não. Mas significa que se fizermos o básico bem feito, com certeza iremos avançar. Significa também que novas demandas, novos serviços e novas condições de fazer negócio podem e irão surgir. Veja bem, quando as pessoas têm mais tempo, elas consomem mais, transitam mais, se deslocam mais e, obviamente, isso faz a economia aquecer. Então, tem algumas pessoas dizendo que os negócios vão fechar e vai acabar. Mas se eu tenho mais tempo, eu terei mais tempo para circular, me deslocar, consumir. Ah, mas aí você não necessariamente terá mais dinheiro, mas nem sempre eu estou falando de dinheiro. Estou falando da economia girando e de um sistema que se retroalimenta. Hoje, talvez, a economia nacional, de uma maneira geral, ela está se retroalimentando de pessoas que têm tido, sim, patologias clínicas pela falta de descanso. Afinal, você já viu alguém ficar horas e dias sem dormir e ficar produtivo? Já viu alguém não ter descanso e férias durante anos e não ter nenhum burnout no meio do caminho? Economias fortes dependem justamente disso, circulação. Talvez o debate não repouse sobre trabalhar menos, mas sim como a sociedade vai reorganizar consumo, aferição de renda e produtividade ao longo dos próximos anos. Eu não acho que esse debate é simples e, sinceramente, eu desconfio de qualquer pessoa que tente transformar esse debate numa resposta muito rasa. Dizer se você é contra e a favor de supetão, muitas das pessoas que eu tenho ouvido falando que são super a favor nem entendem ou nem sabiam direito o que era a escala 6x1. E outras pessoas dizendo que são contra, que a economia vai quebrar, nem entendem também do que estão falando. E eu não quero dizer aqui que sou eu a única que entende. Não tem esse condão e nem essa soberba. Porque existe dor real nos dois lados. Naquele que tem medo, o empreendedor ou o empresário brasileiro que acha que não vai conseguir bancar a tributação daquele dia isolado que aquele funcionário não estará. E o outro lado, daquele que sempre foi um funcionário numa escala 6x1 e que nunca teve tempo com a família de qualidade. Mas enquanto está todo mundo brigando sobre quem perde mais, existem pessoas buscando oportunidades em meio dessa mudança. E é isso que eu quero provocar com esse vídeo. Normalmente, quem enxerga o movimento antes, chega primeiro. Agora eu quero saber a sua opinião sincera aqui nesses comentários. Você acredita que a redução da jornada de trabalho pode quebrar a economia ou gerar janelas de nova criação de renda e empreendedores na economia nacional? Se você gostou desse vídeo, não deixe de, antes de terminar, curtir e se inscrever no canal. Até o próximo!